Eu só queria entrar em uma, não sei se você está acompanhando o que aconteceu na Colômbia, a vitória da esquerda. Gustavo Petro. Exatamente. Então eu queria comentar sobre isso uns 5 minutinhos. Bom, pessoal, a gente está numa situação muito dramática, não só no Brasil, mas na América Latina. Eu venho falando isso há muito tempo, já tem um bom tempo que eu falo isso. Toda vez que acontece uma vitória da esquerda, eu volto a pontuar este negócio. A esquerda latino-americana está retomando todos os países onde ela perdeu. Aconteceu isso no Peru, aconteceu isso na Bolívia, aconteceu isso na Argentina, aconteceu no Chile, que tinha uma hegemonia de um certo pensamento mais liberal há muito tempo, e perdeu. Aconteceu agora na Colômbia. Pela primeira vez. Né? Pela primeira vez, que também tinha uma hegemonia lá do grupo do Uribe, das suas derivadas. Na Venezuela nem se fala, que é uma ditadura mesmo. Né? Então, assim, isso está acontecendo na América do Sul. A América do Sul está sendo cercada pela esquerda. E com grandes chances do Lula ganhar aqui no Brasil. Portanto, nós estamos falando de um realinhamento político internacional da esquerda na América Latina. Isso é uma coisa muito grave, porque isso vem já num contexto onde a hegemonia norte-americana está sendo enfrentada pela Rússia, está sendo enfrentada subterraneamente pela China, e que é China potência comunista mesmo, governada até hoje pelo Partido Comunista Chinês, e Rússia ex-potência comunista governada por um nacionalista com foros imperiais, digamos assim, e com um forte discurso fascistoide entre muitos e muitos grupos russos. Então essa é a situação do mundo. E a América Latina está toda se perfilando para a esquerda socialista. Mas há unidade nesses movimentos? Então, os presidentes estão tão envolvidos com seus problemas internos que eles não vão conseguir criar esse bloco? Então, aqui eu vou dar uma de Olavo de Carvalho. Vamos retomar algumas coisas vamos retomar algumas coisas que o Olavo falou. Quando o Olavo começa o seu trabalho jornalístico lá na década de 90, ele vem sempre com aquela tese do Foro de São Paulo, Foro de São Paulo, Foro de São Paulo, e escreveu muitos artigos a respeito disso. Como o Olavo era um sujeito dado a exageros retóricos muito grandes, como, por exemplo, chamar o PT de Partido Comunista, coisa que o PT nunca foi. O PT, desde o princípio, sempre teve como programa criar um socialismo brasileiro que não seria comunista. O Chávez também, da Venezuela, ele não é um marxista-leninista. Ele diz que o socialismo lá deveria ser cristão, bolivariano, tá? Não deveria ter características. Então tem distinções na esquerda. Porém, a ideia de que havia um centro de conversas estratégicas e que esse centro irradia para a América Latina, que era o Foro de São Paulo, que eu acho que inclusive acabou, né? Essa é uma ideia real. Isso aconteceu. E tem realmente declarações, tem declarações públicas do Lula, tem declarações públicas do Dirceu, tem declarações públicas do Chávez, tem várias declarações públicas de líderes deste movimento, atribuindo ao Foro de São Paulo um importante papel na construção da esquerda latino-americana. Eu não acho que esse tipo de declaração seja apenas uma declaração pro forma, sabe, cerimonial. Ah, não, isso aqui não está fazendo nada e daí a gente vai falar que está para reconhecer uma importância fictícia. Não, eu acho que tem uma importância real. Veja, o Foro de São Paulo era uma arena de debates entre todos esses líderes. Pessoas que, inclusive, não eram líderes ainda e que assumiram o poder depois, já estavam anos antes conversando nos encontros do Foro. E eram, assim, se não me engano, 3 ou 4 encontros por ano. Então, assim, havia uma constância, haviam trabalhos, grupos de trabalho, era muita gente, um monte de gente que se reunia, vários e vários grupos. A lista total dos grupos batia mais de 200. Vários. Então, sei lá, Movimento Revolucionário não sei o quê, todos eles estavam se reunindo ali. Inclusive, quando o Olavo fala, as Farc participaram, sim, do Foro de São Paulo em várias edições. É só você procurar. Você pode botar no YouTube, sabe? Farc, Foro de São Paulo, você vai ver. Aí você vai ver os vídeos, líderes das Farc dando declarações. Por quê? Porque as Farc têm um componente político, como todo mundo sabe, né? Então, assim, isso aconteceu.
Então eu acho que alguma unidade foi criada aí e provavelmente essa unidade vai ser remontada. Então não acho que eles vão só se limitar aos problemas internos. Eles vão ampliar essa unidade e começar... E a esquerda tem isso. Por exemplo, qual foi a última declaração polêmica do Lula? Você acompanhou? Claro, Abílio Diniz, né? Abílio Diniz. Quem sequestrou Abílio Diniz? Chilenos, né? Sim, mas eram grupos revolucionários. Não foi um crime, digamos assim, feito pelo Comando Vermelho. Foi um crime cometido por grupos revolucionários. Para levantar dinheiro para a causa deles. Exatamente. Então, se eu não me engano, era Movimento Revolucionário Popular, uma coisa assim, Sendero Luminoso, que é lá a guerrilha peruana de inspiração maoísta. Eram esses grupos. E o Lula disse que ele teve um papel em intervir na situação. Para liberar os meninos. Para liberar os meninos. Quer dizer, quais meninos? Para liberar guerrilheiros socialistas. Guerrilheiros de esquerda que vieram aqui no Brasil sequestrar um bilionário. Vocês estão entendendo o tamanho disso? O cara que foi presidente do Brasil 2 vezes e gerou 2 eleições de sucessor, portanto, teve 4 mandatos no PT e que tá para voltar, falou abertamente que ele conversou com o Fernando Henrique Cardoso, que ele teve um papel de intervir para libertar guerrilheiros de esquerda socialista que sequestraram um bilionário brasileiro. E Renan Calheiros, que à época, se não me engano, era ministro da Justiça. Pois é. Então, o que a gente está falando aí? A gente está falando de um líder que tem um papel na articulação da esquerda latino-americana. Porque ele não teria feito isso se fosse um crime comum. Ou ele não teria feito isso se este crime fosse feito por grupos paramilitares de direita. Os grupos paramilitares da Colômbia resolvem sequestrar, sei lá, o Jorge Paulo Lema. O Lula não ia intervir. Então, assim, ele interveio por razões ideológicas, primariamente. Isso é uma coisa muito grave. Isso acontece. Então, assim, este horizonte ideológico existe no Brasil. Existe na esquerda. E a gente não pode fazer nenhuma análise que descure disso ou que, sabe, diga, não é uma coisa relevante, porque é relevante. Se inscreva no canal de cortes e não faça só isso. Compartilhe os vídeos de cortes nas suas redes sociais, para os seus amigos, para a sua família. O link está aqui.